Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui de Papo pro Mundo, mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto que está super atual, tecnologia. Inteligência artificial. É isso aí, Rafael. Mostra um pouquinho do que faz a inteligência artificial. Vamos lá. Alexa, quem que você é na fila do pão? Essa pipoquinha tá boa. Traduzido de Thesaurus.net. Uma fila de pão é uma fila de pessoas fazendo fila para comprar pão. Só isso? É óbvio, tá... né? Não é meio óbvio? Vamos tentar agora uma outra aqui, peraí. Agora eu vou tentar com o ChatGPT, que eu acho que vai ser uma resposta bem melhor. Vamos lá. Quem que você é na fila do pão? Eu sou aquele que organiza e verifica todos os detalhes, sempre pronto para ajudar com informações ou uma conversa interessante enquanto esperamos nossa vez. E você, Rafael, como se descreveria na fila do pão? Nossa, Rafael, nome, né? Incrível, como é que né? você se descreve na fila do pão? Fala aí pra galera. Ó, Aquele adorei. que fica lá na fila do pão, lá, porque eu adoro pão mesmo. Você não conversa com ninguém na fila do pão, Não, eu nada? sempre converso com as pessoas na fila do pão. A gente tá até com o Paulo aqui, que é especialista em Pão? Em Pão? Ah, é verdade. O Paulo, ele faz pão. Faz pão. Mas ele não tá aqui pra falar de pão. Ele não tá aqui pra falar de pão, tá. de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Paulo Câmara é especialista em inteligência artificial e TI, né, Paulo? Isso. Então faz a bio do Paulo aí, apresente o Paulo. O Paulo, ele é cientista da computação pela Unicamp, com MBA pela FGV, diretor executivo para a América Latina na CIT, que é uma empresa que lidera a implementação de estratégias digitais para grandes organizações. E também ele é conselheiro do Instituto Ser Mais, representando a CIT no movimento Tech 2030. Paulo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, muito legal estar aqui conversando com vocês. Bacana, bacana. Paulo, hoje a gente quer saber de inteligência artificial. A Alexa, deu para perceber que ela tá bem lá atrás, bem fraquinha, comparada ao ChatGPT. Mas o ChatGPT não é a única tecnologia da inteligência artificial, né? O ChatGPT ele é mais um de vários, né? Você tem o Gemini, você que é da Google, né? Antigo Bard. Também tem o Copilot da Microsoft. Isso, são muitos. E, enfim, isso daí é só uma pequena amostra dos mais fortes, mas diante aí de uma série de tecnologias de inteligência artificial que vieram. E eu acho que deixou a gente num posto aí, numa posição que a gente agora ficou muito mal acostumado com a Alexa. O que aconteceu aqui quando eu fiz essa demonstração, Paulo? O que acontece com relação a essa evolução do que era Alexa, para o pessoal entender, e do que ficou agora a inteligência artificial com o ChatGPT, enfim? Eu acho que foi um exemplo muito bacana, porque deu para a gente perceber de maneira simples a própria evolução da tecnologia, né? A Alexa, ela é uma tecnologia que já tem mais tempo, né? E a maneira como ela usa a inteligência artificial, a gente pode dizer que é uma maneira um pouco mais antiga. O ChatGPT, ele foi lançado no final de 2022, então é uma tecnologia que tem aí aproximadamente 1 ano e meio, e ela foi construída em cima de um novo jeito de fazer inteligência artificial, uma tecnologia mais recente. Então, e o que diferencia, eu acho que basicamente essas duas tecnologias, é que a inteligência artificial que está por trás do ChatGPT, ela é muito melhor em entender e gerar texto, né? No caso que a gente viu aqui, foi esse texto convertido em áudio, em voz, mas ele consegue extrair o contexto de uma maneira muito melhor do que a Alexa faz, que é uma tecnologia de inteligência artificial mais orientada a comandos específicos, né, que você dá para ela, e toda vez que você conversa com a Alexa, ela está tentando entender ali qual é o comando
que você está tentando dar para ela. Então, no seu caso, ela entendeu que você estava procurando a definição dessa expressão, fila do pão. Ela não conseguiu entender o contexto que tinha por trás dessa pergunta, o que o ChatGPT já conseguiu. E por entender esse contexto, ele conseguiu te dar uma resposta mais adequada. Nossa, então é incrível perceber que é bem mais inteligente mesmo essa nova tecnologia. E é né? sobre isso que eu ia fazer a pergunta, né? O ChatGPT, essas novas inteligências, eles são de fato inteligentes ou dá a impressão de que eles são inteligentes? Então, essa é uma pergunta complexa, né? Porque a gente precisa, então, falar o que é inteligência, né? E existem múltiplas inteligências, mesmo nós, né? Talvez exista uma inteligência mais racional, mais analítica, mas também existe inteligência emocional, uma inteligência mais artística, são diversos tipos de inteligência. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, é um termo já e uma tecnologia antiga, ela começou lá na década de 50, Nossa. e ela partiu do princípio de será que é possível para o computador imitar a inteligência humana? Essa sempre é a grande busca da inteligência artificial. Nossa. E o que a gente vê é que para alguns tipos de inteligência, eles já são muito melhores do que nós. Sério? Por exemplo, nessa inteligência mais matemática, nessa inteligência mais ali analítica, né, os computadores já são muito melhores. Eles conseguem fazer contas, eles conseguem analisar e processar a informação muito melhor do que nós. Por outro lado, para algumas coisas, eles são absolutamente rudimentares. Se você pegar um bebê, por exemplo, um bebê ali, recém-nascido, ele tem uma capacidade de decodificar emoções que ele identifica no pai ou na mãe, de associar um determinado conjunto ali de sinais e do contexto para saber se a mãe está brava, se a mãe está feliz, que um computador não tem. Ou tem com muito mais dificuldade de uma maneira muito mais limitada. Então, nesse aspecto, a gente poderia dizer que esse computador é muito mais ignorante do que Então eles não vão bebê. dominar o mundo, né? Eu sei que, inclusive, porque assim... Porque nos filmes de ficção científica mostra que eles já vão desenvolvendo tal tecnologia que eles vão tendo sentimentos. Não é o caso, pelo amor. Eu, inclusive, aproveitando o ensejo, porque eu sei que a inteligência artificial ela tem etapas, né? Tem. Ela tem fases. Tem fases. Nós estamos numa fase assim, muito inicial, pelo que eu estou observando, né? E existem fases assim extremamente avançadas, teóricas, inclusive, Sim. teorias de como que a inteligência artificial vai alcançar. Você tem como explicar um pouco para todo mundo, para o pessoal que está assistindo, para a gente, como é que são essas fases e como ela se diferencia uma da outra? Eu acho que a inteligência artificial, como eu falei, né, ela começa lá na década de 50, e como a maior parte das tecnologias, assim foi com a internet também, ela começa sempre com um viés mais militar, né, e aí depois essa tecnologia vai se popularizando, e ela vem evoluindo muito alinhado com a evolução do poder computacional. Então, por exemplo, quando eu estudei ciência da computação na universidade, isso foi ali na virada para os anos 2000, a gente estava num momento ali de um certo inverno, talvez, da inteligência artificial, que a gente estava muito limitado do ponto de vista do poder computacional disponível. Então, para você poder processar os modelos de inteligência artificial teóricos que a gente naquele momento desenhava, os computadores não eram suficientes. Você precisava ter grandes computadores e muito pouca gente tinha condição de ter grandes computadores. Eu estudava na Unicamp, tinha alguns computadores muito potentes, ainda assim bastante limitados. O que acontece ali provavelmente por volta de 2010 é que a gente vê uma outra tecnologia começar a ganhar muito popularidade, que é a computação em nuvem, que é a capacidade de eu conseguir usar computadores que podem estar espalhados em qualquer lugar para eu poder fazer o meu trabalho, processar, armazenar informações, né? Hoje é uma coisa muito comum para nós, né? A gente armazena fotos na nuvem, a gente armazena áudios, mensagens, e-mails, isso tudo na nuvem. Isso não era assim até pouco tempo atrás. Então, quando a computação em nuvem surge e vai se popularizando, ela começa a trazer poder computacional. E com isso a gente consegue começar a alimentar esses modelos de inteligência artificial com mais dados, com mais informações e ter capacidade de processar mais coisas.
E isso fez com que a própria inteligência artificial começasse a avançar mais rápido a partir de então. A gente viu mais ou menos que nem eu falei, né, 1 ano e meio atrás, o lançamento de uma nova tecnologia, que foi o ChatGPT, que não foi inventada naquele momento. Perfeito. É uma tecnologia que já vem de alguns anos, mas naquele momento ela se tornou pública e se tornou acessível para o usuário comum, que somos nós. O ChatGPT mais ou menos sinaliza uma nova fase na inteligência artificial, que é o que a gente tem chamado da inteligência artificial generativa. E ela tem esse nome de generativa porque ela é capaz de gerar linguagem, né? Que é muito sobre isso que a gente estava falando. Então ela é capaz de entender um contexto, um comando, um prompt, né, como se chama, e a partir dali gerar conteúdo, gerar texto, gerar imagem, gerar áudio, gerar vídeo agora, a gente começou a ver também de uma maneira recente. Então esse é um capítulo novo da inteligência artificial que tem transformado muita coisa, que vai transformar muita coisa e que vai transformar, a gente acredita nisso, todas as profissões intelectuais. É exatamente isso que a gente gostaria de saber. O que vai ser das profissões a partir de agora com o ChatGPT? Quer dizer, quem não está usando já está perdendo, quer dizer, já está para trás aí, né? É provável. Porque todas as profissões poderão usar o ChatGPT? Eu acho que todas as profissões... A inteligência artificial, né? Quando eu falo profissões intelectuais, são todas aquelas profissões nas quais você tem esse uso da linguagem. Seja para você entender, ler alguma informação, analisar aquela informação, gerar alguma coisa, gerar um texto, gerar uma imagem, gerar um vídeo, né, desenhar qualquer coisa. Tudo isso agora, com o uso da inteligência artificial generativa, você tem todo um novo conjunto de possibilidades. Então isso vai desde o diretor da empresa até o estagiário, vai desde o médico até o professor. Como, por exemplo, um médico pode usar a inteligência artificial? Um médico pode usar... Que é de uma área de humanas, por exemplo. Por exemplo, para fazer diagnóstico. Né? E já existem algoritmos, por exemplo, de inteligência artificial que são capazes de analisar exames de imagem e fazer diagnósticos de uma maneira muito mais precisa do que a maior parte dos médicos. Por quê? Porque eu consigo treinar esses algoritmos em milhões de exames de imagem e diagnósticos, de uma maneira que quando esse algoritmo vê um novo resultado, ele consegue comparar esse resultado com essa base de milhões. Em termos de evolução para a medicina, isso daí é absurdo, né? Absurdo. Um médico, por melhor que ele seja, ele não tem essa vivência de ter feito milhões de exames. Mas a gente não enxerga, isso vale para o médico e vale para as outras profissões, necessariamente que a inteligência artificial vai substituir. A gente tem falado muito que a inteligência artificial vai ser um copiloto. É como se ela estivesse junto ali com você e ela vai, junto com você, fazer com que você seja mais produtivo, que você seja mais criativo. Ou seja, nesse primeiro momento ela não é uma ameaça, ela é um complemento, ela é o copiloto do especialista, né? Da aeronave. Porque a gente tem o piloto ali, né? Porque quando começou essa história da inteligência artificial, isso daí foi em 2023, e quando começou, foi o boom, né? Chegou o ChatGPT, hein, pessoal? Agora todo mundo tem inteligência artificial aí, né? Houve um burburinho absurdo. Eu acho que demorou um pouco para cair a ficha das pessoas, né? Eu acho que esse ano, 2024, que tá a inteligência artificial muito, né? já está, a gente já tem contato com ela há muito tempo. Porque tudo que a gente usa do ponto de vista digital, seja o Google, seja as redes sociais, seja o Netflix, o YouTube, tudo tem muita inteligência artificial lá por trás. O que aconteceu com o ChatGPT é que essa inteligência artificial veio para frente do palco. Quando o ChatGPT aparece e todos os outros que apareceram junto com ele apareceram depois... Ela aparece no dispositivo das pessoas, né? Hoje você enxerga a tecnologia. Exato. A você consegue interagir direto com ela. Isso foi talvez a grande diferença. E ela está no seu bolso, né? Você pergunta para ela e... Exato. E essa questão, quando no ano passado quando chegou a questão do ChatGPT, teve esse burburinho, né? Então as pessoas vão ter que dominar prompt, né, para poder conversar. Então, você vai se diferenciar no mercado se você tem um grande domínio de desenvolver bons prompts. Inclusive, o que é
prompt para a gente deixar de uma forma mais eu não sei o que é tangível prompt. para aquele leigo que está Não consigo nos nem assistindo? falar. Fala aí, como é que fala? Prompt. O prompt é o comando que você está dando para a inteligência artificial. Quando você interagiu aí tanto com a Alexa quanto com o ChatGPT, você fez uma pergunta para ele, né? Você falou, quem é você na fila do pão? Esse foi o prompt, foi o comando. Entendi. Então, só que o que mudou, uma vez eu ouvi essa analogia, é interessante, imagina que você chega num restaurante e pede, por exemplo, para um chefe, falar, olha, eu gostaria de um prato que me trouxesse alegria. Você deu um prompt para esse chefe de cozinha. Mas esse prato ele pode ser de diversas maneiras, né? Você não está sendo tão profundo assim no seu pedido do prato, né? Exato. Está sendo muito amplo. Está muito amplo. O bacana é que, por exemplo, a Alexa não entenderia esse prompt, porque, de novo, ela é mais limitada do ponto de vista de extrair o contexto. Perfeito. O ChatGPT, por trás, ele fala, ele está pedindo um prato. Ou seja, ele quer comer alguma coisa. E ele quer um prato que traga alegria. Então, eu vou provavelmente procurar comidas que estejam de alguma maneira relacionadas na base de conhecimento que eu consumi, eu como inteligência artificial, que estejam associadas a esse conceito de alegria. Chocolate? Pode ser, né? Todo mundo gosta. E aí eu vou trazer sugestões relacionadas a isso. Mas vocês estão certos, o meu pedido foi amplo. Eu poderia falar, né, eu gostaria de um doce que não tivesse leite, que me trouxesse nem açúcar, que me trouxesse um sentimento de alegria e que você pudesse... assim fosse gostoso, sem leite, sem açúcar, sem nada. Ou seja, é um prompt mais específico. Quanto mais específico, então, a pessoa for ao conversar com o ChatGPT ou com o Copilot, que você consegue fazer isso na sua casa, na frente, usando o teu celular, não precisa nem ter computador para isso, você vai conseguir extrair essas informações de forma gratuita, né, da inteligência artificial mas hoje. Eu tenho uma pergunta. Mas sendo específico, o ChatGPT você vai conseguir mais qualidade para poder receber isso, não é? Mas o ChatGPT hoje é gratuito para a maior parte das pessoas? Sim, ele é gratuito. Ele tem que pagar esse aplicativo? Não, ele é gratuito, né? Ele tem uma versão gratuita e ele tem uma versão paga que é mais sofisticada. Exato. Porque o que eu tenho reparado é que tem muitos outros aplicativos usando o ChatGPT e cobrando isso, né? Então as pessoas também têm que ficar ligadas nisso. Na realidade, eles estão utilizando o ChatGPT como base, né, para tunar a inteligência, vamos dizer assim. Você está melhorando a utilização daquela inteligência, não é, Paulo? O ChatGPT, vamos dizer assim, que ele é genérico. Né? Ele é uma solução de uso genérica. Eu posso, por exemplo, criar uma especialização desse ChatGPT focada em culinária. Eu adicionar uma base adicional ali de conhecimento sobre culinária, de alguma maneira, para que essa minha versão responda melhor sobre culinária do que a versão genérica. Então tem muita gente fazendo isso, criando especializações para usos específicos, né, da inteligência artificial, usando o ChatGPT e outros, né? Ele é um deles, mas não é o único. Você falou o próprio Gemini, né, do Google, etc. Tem o Bedrock da Amazon, tem outros também, usando eles meio como motor também, né? Então existem muitas coisas acontecendo. Esse é novo, né? A gente está falando de um cenário de 1 ano e meio, mas que está num processo de evolução muito frenético. E as empresas estão ganhando bastante, estão aproveitando esse momento. Na verdade, eu acho que as empresas estão aprendendo ainda, né, a lidar com isso. Depende da empresa, se for aquela de tecnologia. O que desenvolve, a de desenvolvimento... Que é o caso que o Paulo trabalha. Exato. Né? Explica um pouquinho como é que vocês estão lidando com essas inteligências. Assim, uma empresa de tecnologia como a nossa, que desenvolve software, antes de mais nada, é uma linguagem, né? O software é um texto ali, né? Numa linguagem específica que o computador entende. Então, se é uma linguagem, e eu falei, né, que essas tecnologias generativas são muito boas em entender e gerar linguagem, a gente percebeu que, para nós, isso trazia uma oportunidade de uma transformação muito grande. Então, hoje, a gente já tem uma utilização avançada dessa tecnologia para nos ajudar a ser muito mais produtivo na construção desse software. Então, hoje você tem copilotos trabalhando junto com os desenvolvedores, junto com os designers,
ajudando eles a serem mais produtivos, a fazerem um trabalho de mais qualidade. Isso é muito interessante, porque a tecnologia veio para nos deixar mais produtivos, né? Sim. A inteligência artificial está aí para nos ajudar no trabalho, né? Eu vou acrescentar uma pergunta nisso. Ou mais preguiçosos? Boa pergunta. Será que a gente vai deixar de ler, de estudar e a ou de escrever, ou de raciocinar? A inteligência artificial vai fazer tudo pra gente? Porque eu sei que no ramo da escola, no ramo acadêmico, é polêmico pra caramba a utilização disso. Isso é uma coisa muito importante, né? Como que as crianças estão lidando com isso, né? Não só as crianças, mas... Na hora de fazer o trabalho da escola. Esse é um tema muito polêmico mesmo e que tá um debate franco sobre isso. A educação é sobretudo sobre linguagem, né? Sobre a gente ler, estudar, escrever, responder e tudo isso, essas novas tecnologias. Se antes a gente podia perguntar ao Google, mas ainda assim eu tinha o trabalho o Google me recomendava páginas que eu tinha que entrar e talvez tirar de lá a resposta. Agora eu posso perguntar para o ChatGPT que por trás já leu todas as páginas e já me traz a resposta pronta já do jeito que eu quero. Nossa. Eu estava, essa semana, inclusive, estava falando sobre isso, de que uma pesquisa recente feita na Alemanha, ali no ensino superior, mostrou que já é muito difícil para os professores conseguirem identificar se um texto de um aluno foi ou não escrito por uma inteligência artificial. Então eles fizeram um teste lá, pegaram professores muito experientes e pouco experientes e pediram para eles revisarem um conjunto de trabalhos e dizer quais deles tinham sido escritos pelo ChatGPT e quais tinham sido escritos por alunos. Mesmo os professores mais experientes conseguiram acertar só 40%, mais ou menos. Meu Deus. E quando eles usaram, porque existem também, né, já alguns softwares para dizer se um texto foi ou não foi escrito por uma inteligência artificial, esses softwares também não tiveram um desempenho muito melhor. Por quê? Né? Essas tecnologias como o ChatGPT e outras, elas estão evoluindo num ritmo tão rápido que vai ser provavelmente impossível, num futuro não tão distante, você de fato conseguir diferenciar o que foi escrito ou não. Mas eu acho que depende também da série do aluno, né? Aquela criança que não sabe pontuar direito, o professor consegue identificar que ali tem um texto bem escritinho e correto. Então, mas aí é a questão do prompt, porque você pode, inclusive, fazer essa experiência. Verdade. Você pode pedir para o ChatGPT responder como se fosse... escreva um texto para uma criança do sexto, como quinto se fosse ano, uma como criança. Se fosse uma criança do quinto ano. Exato. Aí ficou difícil. Aí a gente entra num ponto agora, com isso a gente entra num ponto que eu acho que inclusive é o que está sendo muito discutido hoje. Que é você, por exemplo, a questão da imagem e começando agora para o vídeo, né? Relacionado à questão das fake news, né? As pessoas estão discutindo se não é o caso de você criar como se fosse um DNA de tudo que foi gerado, ou rastrear, criar um sistema de rastreabilidade de uma imagem, de um vídeo, de algo que foi gerado, ou um texto que foi gerado por inteligência artificial. Isso é possível mesmo? Que nem eu falei, é possível, não é tão trivial em alguns casos, é um debate importante, é um risco enorme. A gente já viu nas últimas eleições, não só aqui, mas principalmente nas eleições americanas, já a disseminação de fake news num mundo pré-ChatGPT e similares. A capacidade hoje da gente gerar desinformação, ela foi multiplicada. Nossa. Inclusive a eleição americana desse ano vai ser um bom termômetro do que a gente pode esperar nas nossas eleições também, né? Foi assim da outra vez e vai ser assim de novo. Tem uma discussão muito grande em torno disso. As grandes plataformas, como o Google, como a Microsoft, a Meta, etc., é provável que adotem, sim, algum tipo de padrão para identificar e, de alguma maneira, sinalizar se um conteúdo foi ou não gerado ou alterado por inteligência artificial. Mas o que preocupa não é necessariamente as grandes plataformas. Como essa é uma tecnologia acessível, eu posso ter muita gente mal intencionada criando plataformas mais caseiras de produção em massa
de imagens falsas, sem ter essa preocupação de alguma maneira sinalizá-las ou de alguma maneira marcar. E para, o pessoal brinca, né, para tia do Zap, que vai estar lá consumindo essa informação, ela conseguir ter esse discernimento, mesmo tendo uma marca d'água lá que de alguma maneira identifique que aquele conteúdo foi ou não foi gerado por inteligência artificial, será que ela vai entender isso e falar, isso aqui é mentira? Ela talvez nem saiba o que é inteligência artificial. Provavelmente não. Aí, Então, no caso, a plataforma, ela não teria que informar para a tia do Zap que aquilo é uma inteligência ou artificial. informar, ou bloquear, que é a conversa sobre a regulamentação das redes sociais, das big techs. Então, esse também é um ponto longe de ter consenso. Tem, por exemplo, a Europa está à frente do ponto de vista de regulamentação, de inteligência artificial, de proteção de dados. Tem já, por exemplo, os Estados Unidos já tem um paradigma mais liberal. E no Brasil tem vários projetos de lei sendo discutidos, tanto no Congresso Nacional, quanto também no Supremo Tribunal Federal, para de alguma maneira tentar criar alguma regulamentação. Regulamentação é um tema sempre muito espinhoso na área de tecnologia, porque a depender da forma como você faça a regulamentação, você também pode frear a evolução tecnológica. Uhum. E isso pode ser também um problema. Também não ter regulação nenhuma e acreditar que o mercado se regula, também as nossas experiências pregressas não são muito positivas. Se você olhar as redes sociais, né, as redes sociais elas cresceram e se proliferaram muito sem nenhum tipo de regulamentação e a gente vê os efeitos disso, né, do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista dos impactos nas crianças e nos adolescentes, da propagação dos discursos de ódio. Óbvio que as redes sociais trouxeram coisas extremamente positivas, né, de popularização, de democratização de conteúdo, de opiniões, etc. Mas elas trouxeram esse outro lado. Então, será que é possível, para a inteligência artificial, a gente pensar em modelos de regulamentação que potencializem o que é bom, mas ao mesmo tempo também tentem controlar o que não é bom? Eu sou dos que acredita que sim, e que a gente precisa disso. Porque hoje, quem define, por exemplo, o que é fake news ou não, é a pessoa, né? a pessoa, o ser humano. E isso gera uma discussão absurda, porque um lado vai dizer que está sendo censurado, o outro lado vai estar defendendo. Enfim, é polêmico, né? E a solução para isso, você acha que a inteligência artificial, nesse ponto, ela fazendo esse papel, ajuda ou atrapalha? Ajuda, eu acho que ajuda, sem dúvida. Agora, a inteligência artificial, assim como as redes sociais, ela é uma ferramenta. Como uma ferramenta, eu posso usar ela do jeito que eu quiser, né? Do jeito que eu quiser, para coisas boas e para coisas não tão boas. Mas por que ela ajuda? Porque quem é que está definindo, chegando para ela e falando isso aqui é fake news, isso aqui não é? Por exemplo, o ChatGPT, uma crítica muito feita a ele é das alucinações. Que é, o que é uma alucinação no ChatGPT? É quando ele inventa uma informação. E ele inventa uma informação? Inventa muito. Na verdade, o inventar é porque por trás ali tem um modelo matemático que está tentando toda hora determinar qual é a próxima palavra do ponto de vista de probabilidade. Então, às vezes, ele coloca uma palavra que faz sentido do ponto de vista da frase que está sendo construída, ou seja, a frase é correta, sim, mas ela não a informação que ela traz ali não é real. O que o Google fez? Se você olhar o Gemini já tem uma preocupação, já até olhando para essa deficiência do ChatGPT, ele tem uma preocupação de apontar referências de onde ele está tirando aquelas informações. Então ele consegue inserir ali, nas respostas dele, algumas indicações de links para páginas na internet de onde ele está tirando aquela informação. Se eu conseguir, de alguma maneira, classificar páginas que são mais confiáveis do que outras, e aí é um grande debate também, porque eu poderia, por exemplo, considerar que as páginas dos grandes veículos de mídia são páginas mais confiáveis do que outras. Mas será que sim? Porque a gente sabe que tem países que os veículos de mídia são controlados pela máquina estatal também. Sim. Mas, de alguma maneira, se eu conseguisse classificar, eu posso usar a inteligência artificial também para gerar conteúdo baseado em fontes confiáveis. E com isso, talvez diminuir a chance de eu estar gerando uma informação incorreta. Porém, como eu já falei, se a pessoa estiver mal intencionada, a má notícia é que a tecnologia é acessível.
Hoje, você não precisa ser rico, você não precisa ser um especialista, você consegue, usando alguns desses aplicativos, etc., gerar imagens falsas, gerar o texto que for, gerar áudio, né? Hoje a gente já tem aplicativos que você pode baixar aí no seu celular, que você grava 5 segundos, 10 segundos de você falando e o aplicativo aprende a sua voz e consegue dizer qualquer coisa com a sua voz. E a questão é como controlar isso, né? É muito difícil, né? A gente está entrando num mundo muito mais complexo do que o que a gente já vivia, né? E a gente vai, provavelmente como humanidade, como sociedade, ao longo desses próximos anos, se deparar com problemas muito complexos. E os programadores, eles têm a consciência do caminho que a gente está tomando com relação à inteligência artificial? Existe essa consciência? Eu acho que varia, como em toda profissão. Eu acho que jornalismo, né? Pô, será que... Porque esses veículos que espalham também fake news, etc., tem jornalistas eventualmente ali trabalhando também. Será que eles têm consciência do que estão fazendo? Acredito que sim. Então, eu acho que, assim como em qualquer lugar, existe quem está trabalhando com tecnologia que tem consciência dessas questões e tem trazido isso de uma maneira muito ética, e esse grupo é a maioria, mas existe um outro grupo que não pensa da mesma maneira. A gente vai falar de pessoas com caráter, sem caráter, sim, exatamente. Valores, né? A gente entraria nessas questões, né? E aí é difícil de controlar, né? Eu acho que a gente entra agora num ponto que você colocou, que é o Brasil, ele tem mão de obra qualificada suficiente para lidar com o crescimento de inteligência artificial? Não tem. Como é que está hoje? O Brasil, de uma maneira geral, na área de tecnologia da informação, ele tem carência de profissionais, né? A gente estima que essa carência seja em torno de 500 a 700 mil vagas que não são preenchidas porque não tem gente. E aí, por outro lado, quando a gente olha para o mercado de trabalho, não necessariamente agora, porque eu acho que a gente está num momento de um nível de desemprego muito baixo, mas quando a gente olha de empregos de qualidade, ou a gente olha até para a juventude, né? A quantidade de jovens que estão fora da escola e fora do mercado formal de trabalho é uma quantidade muito grande. Então tem um paradoxo aí, né? Você tem um volume muito grande de oportunidades de tecnologia e muita gente que não tem oportunidade nenhuma ou está em subemprego. Você que é jovem aí, olha, ouviu isso? Vai trabalhar com tecnologia e inteligência artificial. Tem mercado. E eu acho que o Bastante. Brasil... Ele perdeu algumas oportunidades do ponto de vista de tecnologia e talvez existe uma nova agora, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já está, né, ganhando muito mais investimentos e ela está crescendo muito no mundo todo e talvez a gente tivesse agora uma nova oportunidade. Se a gente tivesse uma coalizão de poder público, de iniciativa privada, de tentar fazer um salto e ocupar um papel relevante que a gente vê que outros países... Ainda tem tempo. Tem. Se você pegar o que a China fez, o que a Índia fez, o que a Coreia do Sul fez, é possível. É possível a gente aproveitar, investir em educação, investir em capacitação, criar os incentivos necessários para as empresas, e criar programas de fomento para que a gente tentasse aproveitar essa grande oportunidade, porque é um mercado que está muito aberto. Paulo, aproveitando... Falando de mercado, de trabalho, você que trabalha aí e é conselheiro de ONG, né? Você está ali lidando com jovens carentes e sabe das dificuldades que eles têm. O que esse jovem passa? Por que ele não consegue chegar no mercado de trabalho? Quais são as principais dificuldades dele no Brasil hoje? Nossa, são tantas, né? São tantas. São muitas. Mas você pode, né, falar algumas aí. Eu acho que assim, a a educação básica é muito deficiente, né? A gente está falando de jovens que tiveram uma educação básica muito deficitária, né? Que chegam ali, às vezes, ali no final do ensino fundamental, sem saber ler e escrever direito, com conhecimentos muito rudimentares de matemática. A gente está falando também de jovens que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, e a gente vê, toda vez que a gente tem desastres climáticos, né, esses eventos como esse, né? Infelizmente estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, você vê que geralmente a população mais afetada é aquela que mora nas áreas ali de manancial, nas áreas de beiras de rio, que moram em condições
que não são as melhores. Então, esse jovem também vem disso, né? Ele vem de situações de vulnerabilidade, ele vem de famílias também que não são necessariamente famílias estruturadas. Muitos são filhos de mãe solteira, né? Muitos precisam trabalhar desde cedo. Então, quando você soma todos esses elementos, esse jovem está muito para trás comparado com uma criança ou um jovem que nasceu dentro de um contexto de classe média, né? Ou de classe média alta. Então, por isso que esse jovem aqui precisa de algum tipo de política que ajude a compensar de alguma maneira essa desigualdade, que ajude a colocá-lo num pé de igualdade. Quando a gente fala de tecnologia, então esse jovem que consegue aproveitar essas oportunidades de tecnologia, consegue, mas ele precisa de muito mais ajuda. Porque como é que você vai ensinar inteligência artificial para alguém que mal aprendeu matemática? Então, muitas vezes, nesses programas, e eu conheço alguns, participei de outros, em que você pega esse jovem carente e quer colocar ele numa carreira de tecnologia, existe muitas vezes um trabalho de resgatar essa base, que às vezes nem tem a ver com tecnologia, mas que eu preciso colocar para que esse jovem, então, consiga dar esse próximo passo. Então, você está falando do Instituto Ser Mais, é isso? Como é que seria esse Instituto Ser Mais? Se puder explicar para as pessoas. O Instituto Ser Mais é uma ONG que existe há 8 anos, ela fica em São Paulo e ela atende milhares de jovens em diversos programas de educação socioemocional e de empregabilidade. Eu tive a grata oportunidade de conhecer a Sofia Esteves, que é a fundadora, alguns anos atrás, e desde então eu me aproximei de maneira voluntária do Instituto para fazer esse trabalho, de ajudá-los muito nessa reflexão de tecnologia, né, que é da minha área. E no ano passado fui convidado a participar do conselho, e aí desde então tenho estado no conselho do Instituto. E até pela própria empresa que eu trabalho também, que é a CIT, que é bastante atuante também em diversas iniciativas sociais, eu também me envolvo em algumas delas. Vocês também, colocam né? esses jovens em contato com a tecnologia? Sem dúvida. A gente acredita muito que a tecnologia, ela é uma área de trabalho que pode transformar a vida das pessoas. E eles já estão lidando com a inteligência artificial? Alguns sim. Eu acho que para esse público isso ainda é mais distante. Eu acho que tem outros papéis dentro da área de tecnologia que são mais próximos desse público, num primeiro momento. A inteligência artificial, usuários de inteligência artificial, todos nós somos ou seremos. Perfeito. E esses jovens também serão. Programador da inteligência artificial, isso é um grupo menor, né? Porque aí demanda um nível de conhecimento muito mais profundo. Eu acho assim, a inteligência artificial, ela tende a promover uma revolução de salários e empregos, porque muita gente já se sente ameaçado por ela, né? Com razão. Eu falo com razão porque outro dia alguém me deu essa comparação e eu achei muito boa. Se você pensar no datilógrafo e no contador. O datilógrafo, eu não sei, eu arrisco dizer que não exista mais hoje em dia alguém cuja profissão seja datilógrafo. Então, claramente, eu tenho uma profissão que deixou de fazer sentido com uma tecnologia digital, né? Quando começaram a surgir as planilhas, o Excel, as planilhas de computador, né, os programas de cálculo, muita gente disse que contador acabou, né? Ninguém mais precisa fazer contabilidade porque eu tenho agora as planilhas, eu tenho os sistemas que fazem toda a parte contábil. E, na verdade, o que a gente percebeu é que o contador continua existindo. Mas, na verdade, o contador teve que se reinventar também. Ele teve que se tornar, hoje, muito mais um consultor. Um consultor ou para a pessoa ou para a empresa. Então, a inteligência artificial, eu acho que ela tem esse efeito também. Eu acho que tem papéis e profissões que vão deixar de fazer sentido, de existir. Ou que vão ficar cada vez mais limitadas. Outras, eu acho que vão ter que se reinventar. Vão ter que ser feitas de uma maneira diferente. E outras ainda vão surgir. Se a gente pegar a rede social, a gente tem hoje alguns papéis na área de comunicação, de marketing, etc., que não existiam antes. E que surgiram por causa das redes sociais. A gente falou do prompt, tem muita gente que fala, existe o engenheiro de prompt. Talvez é uma profissão nova, alguém que sabe
conversar direito com a inteligência artificial, usar a inteligência artificial ao seu favor, você tem que saber perguntar para ela para ter a resposta, exatamente. né? Porque até a imagem, né? Se você quer uma imagem X lá, né? Você fala, eu quero um homem alto, de cabelos loiros e não sei o que, olhos e tal. Você tem que colocar todos esses detalhes para que ela traga essa imagem perfeita para você. E só fechando o meu raciocínio, eu gosto muito de o pessoal falar, eu não vou perder necessariamente o meu emprego para a inteligência artificial. Eu talvez perca para alguém que saiba usar a inteligência artificial melhor do que eu. Ou seja, as pessoas estão virando super-heróis utilizando a inteligência artificial. E se você não está aprendendo, usando, experimentando, tem uma boa chance sim de você estar ficando para trás. E daqui a pouco, a exemplo de hoje, que você, para qualquer emprego, para qualquer profissão, a pessoa... Você tem que saber usar computador, né? Daqui a pouco vai ser muito parecido para isso também. Isso né? é muito interessante, porque assim, é meio que, eu vou dizer, parece ser esquizofrênico a utilização da inteligência artificial hoje. Se por um lado ela é bem absorvida, né? Ainda tem muito empresário, tem muita empresa, tem muito gestor, né? Se sentindo ameaçado, né? Ou que o assunto até de inteligência artificial, de implementar o uso dela dentro da empresa, acaba sendo tabu, né? Você tem aquele profissional que pega a inteligência artificial, coloca do lado para ajudar ele no trabalho que ele está sendo pago para poder executar, mas ele fica meio que intimidado em utilizar aquela inteligência artificial. Faz escondido, porque o assunto nem é discutido dentro da própria empresa. Pois é. Como se resolver isso? Pois é, essa é uma situação real mesmo, que a gente tem, inclusive, pesquisas realmente que mostram. Como toda tecnologia, as pessoas andam mais rápido do que as empresas. Foi assim com os smartphones também. Quando o iPhone, quando o Android surgiu, na maior parte das grandes empresas, por um bom tempo era proibido você acessar o e-mail da empresa no seu smartphone, você conectar na rede da empresa. Usar as redes sociais. Você tinha que usar, né, o pessoal que trabalha mais tempo vai lembrar, não, só pode usar o seu BlackBerry lá, que era a solução de fato. As pessoas, na sua vida física, elas andam muito mais rápido. E elas acabam empurrando essa inovação dentro das empresas. Porque eu que estava lá, na minha vida pessoal, já usando um smartphone para navegar na internet, acessar meus e-mails, e já vendo que aquilo era muito melhor do que eu tinha dentro da empresa, eu começava, a gente fala o termo da tecnologia de hackear, né? Eu começava a tentar encontrar esses caminhos para poder usar. Isso acaba empurrando as empresas. A gente está vendo isso de novo agora com a inteligência artificial, em que todo mundo está vendo que é melhor, que é mais produtivo, que não faz sentido eu ficar escrevendo um texto do zero, se eu posso usar um ChatGPT para me ajudar, para traduzir, para revisar, para fazer alguma coisa, só que, às vezes na minha empresa é proibido. Então tem muita gente que manda o texto lá para o celular, faz no celular, manda de volta, o que é um risco de segurança para as empresas. Perfeito. Então o que a gente tem visto com as grandes empresas é acelerar esse processo de você trazer para dentro da empresa, dentro das políticas de segurança, dentro do controle, o acesso a essas ferramentas. Só que não adianta, nós como pessoa física, a gente sempre vai estar um passo à frente. Né? As empresas sempre vêm um pouco depois. Porque a inteligência artificial aumenta a produtividade. Isso é bom para todas as empresas. Então, é o que eu falei no início. A gente tá na frente, não adianta, não vai conseguir andar para trás mais. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? Vamos aceitar que isso aqui chegou para ficar, a gente tem que se adaptar, aprender, não é isso? Pro lado das empresas, como é que a inteligência artificial está sendo recebida pelas equipes? Eu acho que com um misto de entusiasmo e preocupação. Eu acho que tem muito entusiasmo pelas possibilidades, pelos ganhos de eficiência, de produtividade, mas tem essas preocupações também. Né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira ou outra, percebendo essa necessidade de se reinventar. E, será que eu consigo? Será que eu tenho acesso a essa capacitação? Como é que eu faço isso? Qual é o futuro? Então, eu acho que existe também essa ansiedade. Então, e as empresas estão tendo que navegar nesses dois extremos, né? Nesses dois universos.
Paulo, a gente vai precisar encerrar. que Infelizmente, pena, tava é tão uma bom. pena, é muito assunto e vai. Sim, Se a gente sim. deixar de... Tem muito assunto para falar. Mas nós vamos encerrar. A gente está muito feliz com a sua presença. Um conteúdo gigante, né? Um aprendizado gigante hoje aqui. Então, já que a gente está encerrando, só uma reflexão que se você puder fazer. Aham. A inteligência artificial, ela vai nos levar ao apocalipse ou ao paraíso tecnológico? Ele é suspeito para dizer, né? Eu não sei, eu acho que na minha vida eu acho que eu não vou conseguir responder, eu não vou ver a resposta da sua pergunta. Eu acho que ambos os caminhos são válidos. Eu acho que dependerá de nós e não dela decidir para qual deles a gente vai seguir. Perfeito. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui Foi no De muito Papo legal. Pro Mundo. E se você gostou, compartilha, comenta aí também o próximo tema que você quer assistir, que a gente produz aqui, né? A gente traz ajuda o a gente convidado a pra continuar cá. com esse trabalho bacana, com tanto conteúdo, com tanta gente boa aqui. E não deixa de acionar o sininho para você ser notificado. Obrigada. Um abraço, tchau. Tchau.